O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, usou o TSE fora do rito para investigar aliados de Jair Bolsonaro no Supremo. A informação é da Folha. Segundo o jornal, Moraes ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro no inquérito das fake news durante e depois das eleições de 2022. Diálogos aos quais a reportagem teve acesso mostram como o setor de combate da desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, presidido à época por Alexandre de Moraes, foi usado como braço investigativo do gabinete do ministro no Supremo. Em alguns momentos das conversas, assessores relataram irritação de Moraes com a demora no atendimento às suas ordens. Bom, revelação preocupante, aí algo, aliás, bombástico, mas que nós tínhamos falado já há algum tempo aqui, né, Piotr, de ser utilizado o TSE como um braço de investigação a serviço do ministro Alexandre de Moraes. Essa reportagem saiu agora há pouco na Folha e é assinada, atenção, pelos repórteres o Fábio Serapião e o Glenn Greenwald. O Glenn também assina essa reportagem. Parte daquele material que derrubou inclusive todas as teses da Lava Jato vem justamente de denúncias feitas pelo Glenn lá atrás, em que o ministro Gilmar Mendes, se não me engano, chamou a Corte de Curitiba lá, a vara de Curitiba em que era presidida, né, pelo então juiz Sérgio Moro, de todos os nomes, menos depreciativos, claro, menos de justiça. Vai fazer o que agora? Porque é o mesmo repórter que está fazendo isso, é um dos repórteres aqui. Deixa eu só pegar aqui, Paula, na reportagem da Folha tem uma nota importante, está lá no texto. A Folha, abre aspas, a Folha obteve um material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens, não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso hacker. Fecha aspas. Ou seja, alguém entregou esse telefone. Alguém que tinha essas mensagens do próprio telefone entregou para a Folha. Então, não tem hackeamento. Se bem, né, que mensagem hacker para o Supremo, se for contra um lado, eles também consideram como prova legal. Embora o entendimento da Corte sempre foi que esse tipo de interceptação seria prova ilegal, o que gerava anulação de um processo, ou das provas como um todo. Nesse caso especificamente da reportagem aqui que a Folha está trazendo, está dizendo que for tudo fora dos ritos. Nós estamos falando de troca de informações do TSE, determinação de investigação pelo ministro Alexandre de Moraes a seus assessores e o STF, fora dos ritos processuais. Se foram fora dos ritos processuais, está anulado o processo. No mundo democrático, no mundo que obedece à Constituição, no Brasil, do Estado democrático de direito, do Brasil do devido processo legal, que sim, está se tentando reconstituir. É importante a gente notar isso porque passamos por um momento de uma, eu espero, breve ditadura no meio de uma democracia, estabelecida lá no começo dos anos 80, restabelecida no começo dos anos 80 do século passado. A matéria da Folha é duríssima. Vale só lembrar que ontem o ministro Alexandre de Moraes reclamou de uma declaração dele chamando de fake news, uma informação publicada por um repórter da Folha de São Paulo que disse, colocou inclusive na conta do ministro Alexandre de Moraes, que ele disse que era a pior eleição de São Paulo, que tinha os piores candidatos da história. O ministro Alexandre disse que era mentira, a Folha reforçou e disse não, a Folha mantém a informação. No dia seguinte a gente vê agora a Folha de São Paulo trazendo algo muito mais grave, agora não é opinião, é uma determinação de um ministro do Supremo e também do TSE fora dos ritos. E traz aqui uma série de detalhes que, sim, chamam muito a atenção. Bom, gente, tem muita coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo, apuração em tempo real. E a gente vai conversar com o Rodrigo Constantino exatamente, porque ele foi citado numa troca de mensagens, inclusive um post, uma publicação do Rodrigo Constantino foi enviada pelo ministro Alexandre de Moraes, está aí na tela para quem nos acompanha, o post do Rodrigo dizendo nada do PL questionando o TSE Bonner. E aí tem a informação ali do ministro no pé. Peça para o Eduardo analisar as mensagens desse para vermos se dá para bloquear e prever multa. Tá aí o pedido, então, do ministro Alexandre de Moraes nessa troca de mensagens. Consta já está conosco?
Muito boa noite, Consta. Seja bem-vindo. Fazendo uma participação especial, a informação acabou de chegar aqui para a gente, né? Sim, eu tava ao vivo, né, no meu programa, que eu acabo justamente antes da Oeste começar, e estou nesse turbilhão. Estava lendo agora a reportagem da Folha, né? Fui procurado um pouco mais cedo pelo jornalista responsável, né? Me mandou, mas eu estava ao vivo, não tive tempo de ver. Então, estou chocado, né? Em primeiro lugar, parabéns, a gente tira o chapéu quando vê trabalho jornalístico sendo feito de forma séria e corajosa. Então, parabéns à Folha por publicar essa reportagem, que eles mesmos deixam claro que não foi obtido por forma ilegal, por hacker, nada disso. Foi alguém que teve acesso realmente às trocas de conversa. Um dos assessores do ministro Alexandre de Moraes é criminoso em outros aspectos também, né? Crime doméstico, esse tipo de coisa. Agora, o que é retratado ali mostra, na minha opinião, Paula, dois capangas agindo a serviço de um ilegal, de um criminoso. Porque estava muito claro que eles sabiam que era forçação de barra. O chefe, quando cisma mesmo, né? Procura aí, vai procurando o que você acha. Tem que ter alguma coisa, né? Quer dizer, eu fui escolhido como um dos alvos e tem que produzir algum material que dê pretexto para me censurar e me multar. E assim foi feito. O meu inquérito, eu já trouxe isso aqui algumas vezes na Oeste, né? É uma coletânea de tweets. É uma coletânea de tweets como esses aí que vocês mostraram, que eu desafio qualquer jurista a me mostrar onde está o crime. Tem um que é a minha opinião, né? De que eu tô indo tão longe na especulação subjetiva que eu estou dizendo o que será que Gilmar Mendes está pensando nessa festa? E isso é tratado como o quê? Um golpe? Uma incitação a golpe? Então está muito claro que houve pesca probatória, perseguição política, né? Uma das postagens foi depois da eleição, o que um sujeito que está comandando o TSE para garantir a lisura eleitoral vai mandar punir uma postagem depois da eleição. Quer dizer, negócio sem pé nem cabeça, sem sentido algum. Olha, nós estamos diante de um escândalo de tal monta que se o Brasil tivesse algum respeito com a imagem de país sério, que não é, o Alexandre de Moraes tinha que ser preso no final do dia, depois do devido processo legal, de toda a investigação, do direito de defesa que ele não deu a vários que ele perseguiu, mas no mínimo, ele tem que sair, o Senado tem que agir no momento desses. É muito grave, isso é uma bomba atômica, todo mundo sabe que aconteceu, mas hoje tem as provas, tem as trocas das conversas, por muito menos o ministro Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal agindo como capangas dele, e na casa de empresários ficar de emoji em grupo de WhatsApp. Nós temos trocas de assessores diretos confessando crimes, confessando que estavam seguindo ordens ilegais por picuinha, porque cismou. Olha, eu não sou jurista, mas eu desafio novamente os juristas. Onde é que está assim? Se o ministro cismar com uma coisa, não precisa mais da Constituição, da lei, da liberdade de expressão, né, Carmen Lúcia? Não precisa de mais nada. Pode pegar o Constantino, ele não gosta do Constantino. O Constantino fala essas coisas de forma muito direta, ele não gosta. Então, assim como o Maduro faz, ou o Putin, ele vai lá e manda perseguir e destruir um jornalista que não pode se comunicar com o povo e está sob censura prévia no país. Isso é de uma gravidade que, se o Senado não agir, o Senado está confortável com o Brasil virando Venezuela. Só pode ser. Bom, deixa eu trazer a informação aqui que a Folha entrou em contato com com o ministro Alexandre de Moraes e também com seus auxiliares. Eles foram procurados para se manifestar, mas não quiseram responder aos questionamentos do jornal, por enquanto, essa informação. E algo também que chama a atenção, consta, o Glens, o seguinte: começamos hoje a publicar uma série de matérias produzidas com base em conversas entre assessores mais próximos de Moraes, incluindo áudios, textos e documentos, documentando o que realmente aconteceu dentro do STF e do TSE em alguns de seus atos mais polêmicos. Quer dizer, vem mais coisa por aí. Hoje foi a primeira de uma série aí de reportagens que serão publicadas pela Folha. E consta, quero te perguntar, eu sei que está tudo ainda muito fresco, um turbilhão aí de informações, mas você pretende tomar alguma providência aí diante desse fato?
Sim, meu advogado acabou de me mandar aqui. Já pode falar que vamos fazer uma nova denúncia na Corte Internacional de Direitos Humanos. Mais uma denunciando isso tudo e pedindo suspensão em vistas desse inquérito que até hoje não tivemos acesso na íntegra. Então veja o absurdo da coisa. É óbvio que é o que a gente pode fazer: pressionar, falar, denunciar e ir até a Corte Internacional de Direitos Humanos. Mas, repito, tem uma instituição no Brasil pensada e desenhada dessa forma para oferecer um mecanismo de freios e contrapesos a esse tipo de absurdo, de abuso, chamada Senado. E é ali que tem que ter alguma ação agora. Senador Rodrigo Pacheco, o senhor vai entrar para a história como cúmplice disso, como cúmplice. Cada ato desses, de perseguição evidente, escancarada e comprovada, o senhor vai ter a sua assinatura, o seu nome ao lado do nome do ministro Alexandre, que não vai entrar bem para a história e não vai acabar bem nem nessa história, nessa vida, porque normalmente pessoas que abusam tanto do poder acabam mal. Então o senhor Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, está sendo conivente, omisso na melhor das hipóteses e cúmplice na mais provável delas. Está na hora de agir. Pois é, Augusto, a reportagem traz aqui que a Folha teve acesso a 6 gigabytes de mensagens e arquivos. É muita coisa, ou seja, é uma série de reportagens, vem mais coisa por aí. Bem-vinda seja essa série de reportagens baseada em fatos. Sim. O que já se sabe é suficiente para que hoje comece a agir, comece a tomar vergonha, ou a recuperar a vergonha, se é que um dia teve, o senador Rodrigo Pacheco. E que comecem a falar imediatamente os senadores da oposição. Comecem a exigir ontem. Nesta semana, eu quero reler um trecho do artigo que eu escrevi sobre o comportamento do Alexandre de Moraes, e é o que começa a se desenhar agora. Moraes calcula que, somados processos, inquéritos e operações policiais semiclandestinas, a vara criminal que montou e comanda lida com mais de 2.000 casos. O volume de ilegalidades cometidas pelo superministro é muito maior. Antes de chegar ao STF, o ex-promotor de justiça não julgara sequer um furto de laranjas na mais sonolenta das comarcas. Com uma toga nos ombros, passou a mandar as favas, normas constitucionais, códigos legais, princípios vigentes desde o Império Romano, o sistema acusatório brasileiro, o devido processo legal e o direito de ampla defesa, fora o resto. Pelas contas de Moraes, portanto, passam dos 2 milhares as vítimas de perseguições que ameaçam rebaixar o processo de Franz Kafka à leitura para adolescentes. É isso. O que ele está fazendo, que já se viu por isso que foi divulgado? Senhor, arruma aí o crime, primeiro eu puno, e depois vocês me dão a razão, e não há crime a punir. Então, agora, eu repito o que disse no comentário anterior. O Alexandre de Moraes já não está no mesmo ritmo, no mesmo compasso do Brasil que pensa e presta. É hora de agir. Não tem condições de continuar no Supremo. Deixa eu incluir o Cauti também. Cauti, segundo a reportagem aqui da Folha, o maior volume de mensagens com pedidos aí do ministro Alexandre de Moraes, todas via WhatsApp, envolveram então o juiz instrutor, Ayrton Vieira, que é o assessor mais próximo de Alexandre de Moraes no Supremo, e Eduardo Talhaferro, perito criminal, que à época chefiava o AEED, que é a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, que depois virou o CIED, que é o Centro de Combate ao Enfrentamento à Desinformação, que tanto falamos aqui no programa. Então envolveu esses dois assessores, o juiz instrutor, Ayrton Vieira, e esse perito criminal que chefiava essa assessoria de combate à desinformação no Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Talhaferro. Pois é, Paula, antes disso, deixa eu só dar um parabéns para a Folha e bem-vindo à Folha, ao seleto grupo de jornais que
defendem a democracia e o Estado de Direito no Brasil. Né? A Oeste faz parte deles, estamos aqui há alguns anos. Vocês decidiram chegar juntos. Aliás, não bem-vindos, bem-vindes, como vocês gostam de falar, né? Mas, dito isso, é que é evidente que Alexandre de Moraes criou no seu gabinete uma estrutura hierárquica onde ele mandava, os outros simplesmente obedeciam às ordens sem sequer questionar, e as leis eram secundárias. Se não há crimes, a gente acha. Se não há crimes, a gente forja, a gente cria, a gente dá um jeito de perseguir. Por quê? Porque o chefe mandou. Nas melhores tradições do autoritarismo do judiciário, né, de muitos países sul-americanos que não são democracias. Agora, o que é interessante é que a Folha, nessa matéria, que eu também estava lendo, né, estava dando uma olhada em alguns detalhes, fala que obteve essas informações sem hackear telefones, sem entrar em grupos, sem nenhum tipo de ilegalidade. Ou seja, alguém passou essas informações. Alguém passou essas informações, alguém transmitiu essas informações para a Folha de dentro, algum colaborador de Alexandre de Moraes. Evidentemente, está se inclinando vamos dizer assim, o grupo de pessoas que criou esta situação inaceitável no Brasil. Tem muita gente que lá dentro, evidentemente, está demonstrando um certo descontentamento e está demonstrando, transmitindo informações para jornalistas. E é por isso que o Glenn Greenwald e o colega que escreveram essa matéria falaram que tem uma série de reportagens que vão sair, porque alguém de dentro falou, vazou informações e deve ter feito isso porque ou não aguentava mais o chefe cismando, como aparece aqui no texto, né, se cismou, é uma tragédia, não aguentava mais tragédias, ou não aguentava mais ver a tragédia que se tornou o Brasil. São todos juristas. É impossível que nenhum questionado se aquilo que estava sendo feito nos últimos anos era legal ou não, ou era decente ou não. Porque ter um inquérito, como o inquérito do fim do mundo, que há anos está nas trevas, na escuridão, ninguém sabe o que tem dentro, mas todos são incluídos e ninguém consegue sair, é algo evidentemente mais do que ilegal, é indecente. E alguém em Brasília decidiu dizer basta a essa indecência e está entregando essas mensagens para a imprensa. Bom, a gente vai seguir falando sobre esse assunto, claro, mas antes deixa eu dispensar o Consta, que a gente capturou ele rapidinho aqui para dar esse depoimento. Na quinta-feira ele volta conosco. Agora, Consta, deixa eu só te perguntar, você disse que foi procurado pelo jornalista da reportagem da Folha. O que ele queria com você? Fábio Serapião me mandou a reportagem e, inclusive, pediu o contato de vocês, da Oeste. Já passei para o Binha, né, e a Oeste é mencionada. Então, furo de reportagem, né, tem uma citação à revista. Ele vai procurar a direção da Oeste para o outro lado. Né? Agora, o fato é o seguinte, é isso tudo que o Cauty disse, que o mestre Augusto disse, né, é escandaloso, isso é uma bomba. Eu descubro, assim, né, aquilo que eu já suspeitava, que o ministro Alexandre de Moraes tem uma certa obsessão por mim, né? Acho que ele me acompanhava nas minhas redes sociais mais do que qualquer familiar meu, né? Mais do que minha mãe. É um negócio impressionante, né? E as mensagens que ele usou como pretexto para ir atrás, né, são absolutamente inofensivas. Né? Então, isso prova, isso desmonta de uma só vez toda a narrativa falsa da própria velha imprensa de que o muralha da democracia estava indo atrás de golpistas e protegendo a democracia. Quer dizer, se a democracia precisa ser salva de uma mensagem do tipo: ô Bonner, nada do PL sobre o TSE na abertura do Jornal Nacional, nossa senhora, a democracia corre perigo, porque o Constantino tuitou isso. Olha, é uma democracia mais frágil do que a venezuelana. Né? Então, na verdade, a gente se aproximou muito da democracia, entre aspas, relativa, né, da Venezuela, graças às ações de alguém como o ministro Alexandre de Moraes. Repito, está numa situação insustentável no Supremo Tribunal Federal. O Senado precisa agir já pelo bem do Brasil. Consta, antes de se despedir, aqui uma última perguntinha do Augusto. Costa, você evidentemente é um dos perseguidos preferenciais do Moraes, isso fica evidente. Eles, por acaso, você sabe qual é a acusação feita, qual é a menção feita ao Oeste, não? Não sei ainda, estou correndo atrás aqui, né, a gente pode imaginar
que é um veículo que está sendo perseguido, se é isso, né, por seus méritos, exatamente como aconteceu, na minha opinião, comigo. Né? Não é por nenhum pecado, nenhum defeito, nenhum crime, muito menos. Ou seja, é por ter coragem de emitir sua opinião. E veja, Augusto, eu sei que você, como nosso mestre de jornalismo, pensa assim também. Ninguém é obrigado a concordar com as nossas opiniões. E a gente deixa muito claro quando é uma opinião de quando é uma notícia, de quando é uma reportagem. Por exemplo, o PL, parlamentares estão entrando com um projeto de lei para tentar colocar um freio no TSE, isso é uma notícia. Quando eu emito uma opinião falando, olha, isso é uma coisa importante que a Globo está usurpando do seu público. Isso é uma opinião. Então, existe o jornalismo opinativo, nós somos comentaristas, e existem as reportagens, que é o que fez exatamente a Folha de São Paulo, uma bela reportagem. Né? É muito importante deixar claro isso, porque o truque dos autoritários que querem a censura consiste justamente em dizer que são fake news, que são desinformações e não sei o quê, e agora querem ir atrás de quem entrevista. Então, se a gente entrevistar alguém que dá uma opinião, fala um negócio que a autoridade não gostou, ele vai lá e persegue o veículo. É nesse ponto que estamos de censura no Brasil. Eu não sei o que é especificamente da Oeste, mas eu posso imaginar e fazer minhas especulações. É algo absolutamente inofensivo, nada demais, e tenho quase certeza, foi bom jornalismo ou foi alguma opinião contundente de um de nós aqui muito boa. Perfeito. Olha aqui, como diz a Paula, quantas mil telas? Opa, estamos nos aproximando das 100 mil telas, Augusto, são 97 mil telas acompanhando. Pois bem, recado aos parlamentares da oposição. Não precisa dizer nada, vocês não precisam dizer nada sobre o Rodrigo Pacheco. Nós já dissemos aqui. É hora de vocês, parlamentares da oposição ao governo e parlamentares que lutam pela democracia, é hora de vocês imediatamente começarem no Congresso a exigir o cumprimento da lei em relação a quem abusa do poder e em quem comete abuso de poder. É o que está sendo provado agora. Nós não podemos culpar só o Rodrigo Pacheco. Nós vamos culpar também a inação dos senadores. É um clube, o Senado. Todo mundo se entende com todo mundo. É a hora de sair desse clube para pensar no Brasil. Esse é um recado para os senadores da oposição.